Filme brasileiro O Menino e o Mundo concorre na categoria Melhor Animação na festa do Oscar 2016. Esse pequeno garotinho, construído com a ajuda de lápis de cor, giz de cera, canetinha e até colagem, já ganhou 44 prêmios em festivais de cinema, incluindo o de Annecy, na França, considerado o Oscar da animação. O longa brasileiro conta as aventuras de um menino que vive numa cidade isolada e um dia sai de casa para tentar encontrar o pai. Durante a jornada, vive um autodescobrimento. Encontra seres estranhos, como máquinas, bichos, e descobre o problema da desigualdade social. O filme usa a fantasia, os gestos e a trilha sonora para falar sobre desafios que afetam o planeta, como globalização, crise econômica e perda de valores, por exemplo. Ele é feito quase que artesanalmente, como animação. É um filme sem falas. Ou melhor, as únicas falas, elas são o português ao contrário, então elas não são compreendidas, e ele é totalmente contado por meio da música. Foi justamente nessa criatividade, nesse diferencial, que o filme se destacou no mercado internacional. É a primeira vez que uma produção brasileira concorre na categoria Melhor Animação. O longa demorou 3 anos para ser concluído e já foi exibido em mais de 90 países. O Menino e o Mundo custou cerca de R$2 milhões. O filme brasileiro concorre com produções que tiveram orçamentos até 350 vezes maiores. Esse é um filme que eu acredito que ele não teria sido feito se não fosse o apoio público. Então, o orçamento dele é R$2 milhões ou $500 mil, e ele contou com o apoio do Fundo Setorial do Audiovisual, que tem aí um financiamento forte da FINEP. Ele contou com Sabesp, Petrobras, BNDES, entre outros. Ou seja, é um filme que ele realmente representa, né, uma produção com apoio público nacional. É a primeira vez que uma produção brasileira concorre na categoria Melhor Animação. A premiação vai acontecer no domingo, dia 28 de fevereiro. E por falar em filmes, crise migratória na Europa está presente em dezenas de obras cinematográficas no Festival Internacional de Cinema de Berlim. O tema também ganhou as ruas da capital alemã. O artista plástico chinês Ai Weiwei envolveu as colunas do prédio de uma conhecida sala de concertos de Berlim com 14 mil coletes salva-vidas, todos descartados por migrantes nas praias gregas. Este turista disse que ficou emocionado com a instalação, uma espécie de memorial aos que se afogaram a caminho da Europa. E os organizadores do Festival de Cinema, aberto na quinta-feira, tentam promover a compreensão e a tolerância para integrar os refugiados à sociedade alemã. Entre outras iniciativas, chefes locais contam com a ajuda de refugiados para elaborar cardápios e ajudar na cozinha de rua. Este sírio diz que é uma forma deles mostrarem que são profissionais experientes. Quando o Festival de Berlim foi lançado há 66 anos, também havia milhões de deslocados na Europa por causa da Segunda Guerra. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, mais de 1 milhão de novas microempresas foram criadas no ano passado. Alex já foi vendedor e corretor de imóveis, mas foi uma caixa de esmaltes que a esposa recebeu de presente que mudou a vida dele sobre fazer negócio. E a mudança tem 4 rodas e se movimenta pela cidade. É uma esmalteria móvel. E como o setor da beleza é um prato cheio para as mulheres, Alex está cada vez mais otimista. Eu tenho já projetos de estar expandindo meu negócio aos poucos. Mas, assim, eu acho que eu tenho que estar escutando as mulheres. Eu tenho que estar conversando com as minhas clientes, vendo as necessidades delas, vendo o que elas querem, para que lado eu vou. Apostar no próprio negócio foi uma tendência no ano passado. Segundo o SEBRAE, na comparação com 2014, o aumento de microempreendedores individuais em 2015 foi de 1 milhão no país.
Para ser um microempreendedor individual, o faturamento da atividade não pode ser superior a R$ 60 mil por ano. De acordo com o Sebrae, no ano passado, o Brasil chegou a 5.600.000 microempreendedores. E a meta é ampliar ainda mais esse número até 2020. A visão nossa e previsão é de que nós vamos ter sempre a formalização de 1 milhão por ano até atingir um número de 10 a 12 milhões de mês. Além do Sebrae, empresas privadas também medem a ampliação do mercado. A Serasa Experian é uma delas. No ano passado, ela registrou a abertura de quase 2 milhões de novos negócios no país, sendo mais da metade de microempreendedores individuais. Hoje, a cada 100 empresas que são formadas no Brasil, 75 são de microempreendimentos individuais, o que mostra que a lei tem proporcionado, digamos, não só a abertura de novos negócios, mas a formalização de pessoas que já trabalhavam, né? Só que de forma informal, sem ter um CNPJ constituído. Passageiros encontraram na tarde da última quinta-feira, na estação do BRT Transcarioca Pastor José Santos, na Penha, monitores e assentos quebrados. E não é a primeira vez que uma estação do BRT sofre com descaso e atos de vandalismo. Na madrugada do dia 14 de fevereiro, uma porta de vidro da estação Penha 2 foi quebrada a pontapés, no momento que o ônibus chegava. Segundo a concessionária, além da porta de vidro, foram quebradas janelas, retrovisor, monitor e até o alçapão de 5 ônibus. O caso foi registrado na 22ª DP. Já na semana do Carnaval, pelo menos 11 estações e o terminal Alvorada do BRT Rio, nos corredores da Transoeste e Transcarioca, sofreram com atos de vandalismo. Em São Paulo, alunos da rede estadual de ensino se queixam com um fechamento de 1.160 turmas. Na Escola Estadual João Kopke, centro de São Paulo, alunos reclamam que o número de turmas diminuiu. João está no 8º ano do ensino fundamental e poderia estudar de manhã, mas com o fechamento de turmas foi obrigado a estudar à tarde, o que complica a vida da mãe vendedora ambulante, que não pode ficar com os filhos e tem que transportá-los entre a escola e um instituto social chamado Dom Bosco. Para minha mãe ficou muito difícil, porque minha mãe leva a gente para o Dom Bosco de manhã, eu e minha irmã, traz meu irmão para cá e depois pega a gente e traz para cá e leva meu irmão para lá. E por isso ficou muito difícil para a gente. Alunos dizem que no total 6 turmas foram extintas. Joana cursa o 2º ano do ensino médio, que tem menos uma turma. A sala dela deveria ter no máximo 40 estudantes, como determina o próprio governo. Na sua turma ano passado tinham quantas pessoas? Tinha 43. Já era mais do que podia? Já era mais do que podia, mas era menos do que hoje. O fechamento de salas de aula na rede estadual de ensino ocorre meses depois que a reorganização escolar proposta pelo governo do estado de São Paulo foi suspensa. Mais de 90 escolas deixaram de ser fechadas por conta do movimento dos estudantes, que ocuparam cerca de 200 escolas em protesto. Levantamento feito pelo Sindicato dos Professores mostra que, no total, 1.160 classes foram fechadas este ano. Para a presidente do sindicato, na prática, é o prosseguimento da reorganização. 3.400 salas de aulas fechadas no início do ano letivo do ano passado, né? E agora mais 1.100 e alguma coisa de salas de aulas fechadas. Veja bem, é um processo gradativo de reorganização, não adianta falar que não é. A diferença entre os jovens mais ricos e mais pobres que terminaram o ensino médio diminuiu, segundo o levantamento realizado pela ONG Todos pela Educação, baseado em informações do IBGE. A pesquisa mostra também que a quantidade de jovens que concluíram o ensino médio no Brasil aumentou. Apesar do avanço, o país ainda enfrenta desafios para manter os jovens nas escolas. Mais jovens brasileiros estão concluindo a escola. A boa notícia vem de dados divulgados hoje pela ONG Todos pela Educação, com base em dados do IBGE. Nos últimos 10 anos, a taxa de conclusão do ensino médio entre os jovens de até 19 anos aumentou 15 pontos percentuais.
Entre os que concluíram o ensino fundamental com até 16 anos, o aumento foi de 58,9% em 2005 para 73,7% em 2014. Mostra uma disposição do país, né? E aí a gente está falando tanto da questão da gestão pública, mas também da sociedade, das famílias, em colocar de fato a educação como prioridade. Os números mostram que ainda há desigualdade quando o critério analisado é raça e cor. Os jovens pretos e pardos são os que menos concluem o ensino médio e fundamental no Brasil. Em 2014, 66% dos jovens pretos e 67% dos pardos tinham concluído o ensino fundamental. Entre os brancos, esse número é de quase 83%. Já no ensino médio, menos da metade dos pretos haviam concluído o ciclo, índice que chega a 50% entre os pardos. Uma das metas do Todos pela Educação é que até 2022, 90% dos jovens de até 19 anos concluam o ensino médio e 95% terminem o fundamental até os 16. Mas para isso acontecer, muito trabalho precisa ser feito. Uma formulação de carreiras mais atraentes para os professores, a reformulação do próprio currículo escolar, da estrutura da escola, de como a escola funciona. Essas mudanças são, como eu disse, são complicadas, elas não são simples de se fazer, não tem uma solução única que da noite para o dia resolve todos os problemas. É um passo atrás do outro. A animação retrata as principais regras e situações da modalidade de luta olímpica. O Jornal Metropolitano de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redengT.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 38 90 3259. Fiquem agora com o NGT Notícias. Para você uma ótima tarde e até amanhã.